Olá, sejam todos muito bem-vindos ao mais um podcast Give Back. E nesse episódio, a gente tá com uma convidada hiper especial, né, aqui conosco. E hoje a gente tá comemorando o último podcast do ano, o do Natal. Então, vai ser muito especial. Então, hoje eu trouxe a Catherine, né? A Catherine, ela é uma pessoa que tá chegando na Serra Gaúcha e é uma pessoa muito especial para mim também. Então, seja muito bem-vinda, Cat. Eu vou chamar de Cat, né? Hoje eu também te chamo de Cat. Tá combinado, então? Tranquilo. Hoje o pessoal vai ter double Cat. Mas muito obrigada pelo convite, né? Obrigada a todos que estão aí nos assistindo, acompanhando o bate-papo de hoje, né? Para mim foi um presente, acho que o Papai Noel chegou, né, bem cedo, assim, já com o convite para estar participando aqui. E para mim é uma honra fazer parte do Give Back. Gratidão, Kati. Para mim é um prazer imenso ter você aqui conosco, né? E falando sobre um tema que, para mim, traz muita relevância, né? Que é a liderança na inovação, né? Liderança feminina na inovação, que é isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso podcast. Kati, então se apresenta aí pro pessoal, né? Quem é a Kati? Da onde veio a Kati? Né? Se apresenta aí para os nossos espectadores. Certo. Bom, a gente conversou um pouco sobre isso quando veio o convite, né? E eu sinto muito orgulho, assim, das minhas raízes, né? Da minha história, né? Eu acho que a gente tem que valorizar isso, né? De onde a gente veio. Fala muito sobre para onde que a gente consegue chegar, onde a gente consegue chegar. A nossa essência, né? A nossa essência. E é difícil, né? A gente parar para conseguir apreciar aquilo que fez, aquilo que faz, aquilo que fizeram por nós também, né? Então, eu venho de Porto Alegre, né? Eu cheguei aqui na Serra Gaúcha não faz muito tempo. Eu venho da periferia de Porto Alegre, então eu fui uma pessoa, né, que não tive, assim, grandes... não era herdeira, nunca fui até hoje, ninguém disse que eu sou, não chegou a notificação com cheque ainda, né? Então, eu nasci, né, me criei na Lomba do Pinheiro, né, extrema não digo, mas é extremo sim da cidade, divisão ali com Viamão. Da porta da minha casa se via chácaras, então tu via aquela tudo coloridinho, né, verdinho claro, verdinho escuro. Era uma área de hortifruti granjeiro de Porto Alegre, abastecia, né? E como eu já tenho aí alguns anos, né, eu cheguei a pegar essa época, cheguei a rolar muito na rua, no areião, brincando com o pessoal, né, com os meus amigos de infância. E eu aprendi, né, as coisas simples da vida desde cedo. Inclusive a minha mãe, né, perdi quando eu tinha 9 anos, ela passou por algumas questões. A minha tia teve a missão, né, de fazer a minha criação, de terminar, enfim, esse meu desenvolvimento, né? Então eu sempre aprendi desde cedo que eu tinha que fazer por mim mesmo, né, que eu tinha que correr atrás. Para mim, a minha mãe, assim como a minha tia, mas a minha mãe é uma figura muito forte para mim, porque ela era mãe solteira, né? Ela me criou sozinha, então ela era metalúrgica. Eu viajava com ela final de semana, porque ela era sacoleira também, né? Ia para o Paraguai, ia para Santa Catarina. Pensa que há 30 anos atrás, para tu ter alguns itens, era com a sacoleira, né? Então, já ia lá com as encomendas. Então, eu sempre tive esse exemplo muito dentro de casa, né? De que as pessoas podem fazer, né? Não importa muito de onde tu vem, importa muito o que tu quer fazer por aquilo que tu acredita, né? Então, ela tinha uma filha para criar, tinha vontade de ter a sua casa própria, né? Saiu da roça sem instrução e foi atrás disso e foi evoluindo, né? Então, eu sempre tive uma pessoa nesse lugar para estar olhando, né? Então, eu sou bem grata, assim, embora não tenha dividido tantas coisas com ela como gostaria, né? Mas eu sou muito grata por ter isso como exemplo, né? Então, eu sempre fui, assim, meio que metidona, né? Era metidona, né? Quando eu era criança, era maior que tinha também, né? Os meus familiares... era bem ativa com muitos adultos, então eu aprendi a ler, escrever em casa meio cedo, daí estudei em escola pública, tive muita dificuldade no início, quando eu comecei, o pessoal queria, vou fazer escola para o militar, vou fazer o teste, né? Sempre tive que correr muito atrás para conseguir,
porque, enfim, infelizmente, né, não tinha a educação mínima para passar numa prova dessas. Não passei mesmo, e tudo bem, mas aprendi muito, né? Então, eu acho que O importante é a jornada, né, Kátia? não desistir da jornada, sabe? Eu acho que eu venho de um lugar assim, sabe? E eu valorizo muito isso, né? Não importa muito o que falam sobre, né? Às vezes ser mulher num meio que é muito masculino, um lugar de poder, um lugar de tomar decisão, né? Às vezes parece, ela é uma pessoa difícil, né? Então, e a gente passa muito por isso, né, É Kátia? o nosso posicionamento, né? Por a gente ser criada. Eu também, né? Eu estou apaixonada pela tua história, porque tem muito a ver com a minha. Eu saí de casa com 14 anos. Eu vim do interior, vim de Antônio Prado, né? A minha mãe é italiana e meu pai era negão, né? Índio também, que nem a gente estava conversando. Então, eu também me vejo muito nessa história. E a gente teve que lutar muito e criar o nosso posicionamento. E isso não para, né? Não para, Isso, é por isso que é importante a essência, né? O que faz da gente ser o que a gente é, né? E parar para olhar para isso, acho que já é um baita de um desafio. Porque o dia a dia, a gente estava falando ontem até, né? Que o tempo, 2023 passou voando, né? Ontem a gente estava no SW ali de Flores da Cunha e passou muito rápido. Mas é claro, difícil tu parar, dar um passo para trás a ponto de se enxergar, entender onde que tá a tua essência, o que realmente tu quer, fazer os pedidos certos para o universo, ou para Deus, ou, né, na crença que for. E eu acredito muito, muito nisso, né? Quanto mais nós tivermos consciência da nossa raiz, do que nos faz ser o que a gente é, mais, não vou dizer fácil é uma palavra difícil para usar agora, mas mais perto de chegar num lugar desejado, sabe? A gente tem que ter a clareza e o objetivo muito bem traçado, né? Porque se a gente tem a clareza de onde a gente quer chegar e tem um objetivo, uma meta para chegar aos nossos objetivos final, eu acho que aí a gente tem uma oportunidade muito mais... o caminho se torna mais fácil. Porque tu não esquece de onde tu veio, das suas origens, mas tu sabe onde tu quer chegar. Exatamente. Até comentei, né? Não passei na tal da prova. Mas eu sempre busquei ter uma educação, né? E sabia que dependia de mim. E sabia que não tinha como pagar, então tinha que dar o meu jeito, né? Eu ajudava os colegas na escola, inclusive, a aprenderem algumas coisas que iam precisar. Então, eu sempre fui uma pessoa de comunicação, né? Sempre gostei. A minha primeira cartinha que eu fiz era dizendo que eu queria ser professora, porque eu queria ajudar as pessoas. Não sei se eu quero ser médica ou professora, acho que eu quero ser professora. Né? De certa forma, é o que a gente acaba fazendo, né, no dia a dia ali no Sebrae, que é onde eu atuo há alguns anos já, né? Mas até chegar lá foi uma trajetória bem de altos e baixos, né? Como quem está começando na profissão, né? Eu cheguei a fazer farmácia. Né? Na época, claro, estudei ali, continuei estudando. Eu acredito muito, né, no poder do estudo, seja ele formal ou não. Acho que a gente se aprimorar faz parte, né? Sim, acho que a gente tem que bater cada vez mais na tecla educação, né? Exato. Porque quem é a nossa base? Quem que vai ser nosso futuro, né? Se não são as nossas crianças junto com a educação. Na verdade, a gente tem que aplicar muito, né? E aí, tu estando numa instituição muito forte nessa área de educação, né? Kati. Duas Kati aqui já tá. Te divide, pode ser Cat e eu te chamo de Kat. Mas a educação, ela tem isso, mas eu digo mais que isso. Não é só a criança. Nós, como adultos, nós fazemos parte do presente. Só vai existir um futuro se o presente for construído hoje, não é o outro, né? Hoje a gente faz parte da solução do problema, é o que dizem, né? Então a gente tem que tomar a frente, nem que seja um pedaço. Eu acredito muito nessa construção, né? Cada um faz um pouquinho dentro do seu limite, dentro do que dá. Às vezes o limite a gente, né? A gente dá uma alongadinha nele, daí é uma avaliação pessoal, mas é isso que vai fazer a diferença, né? Não vai ser o Estado, não vai ser quando chegar a tal época, né? O 2 de janeiro, né? Então, eu acredito muito, muito nisso também, estar no nosso locus interno. O que está no meu locus interno para conseguir desenvolver? Seja um projeto, seja uma ação, né? Eu acho que isso faz toda a diferença.
Exato, né? E aí, qual que foi o caminho aí, Kati, dessa jornada? Fala um pouquinho da tua formação, né? Da onde veio também essa vontade de chegar onde tu tá hoje, né? Porque hoje tu é gestora de projetos do Sebrae da Serra Gaúcha. E para nós, mulheres, é uma honra ter ela como gestora de projetos da Serra Gaúcha. A gente se sente muito valorizada, a gente se inspira na Kati, porque é uma baita liderança feminina, né? Sabe que uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu cheguei na Serra foi o primeiro final de semana, que eu estava aqui participando de um evento na Escola de Inovação. Fui acompanhar. E uma pessoa me falou assim, nossa, uma gestora do Sebrae mulher. E ficou assim, extasiada, sabe? E eu guardei no meu coraçãozinho, né? Disse, nossa, tô chegando agora, né? E tu vê como é importante a gente se apoiar, se valorizar, enxergar uma outra, né? E daí, no final de contas, acabou acontecendo outras coisas aí no meio do caminho em função disso, né? Me tocou muito, porque eu vi várias mulheres atuando na inovação, né? Então, isso é muito importante, porque a gente está falando de diversidade, né? Mas é um assunto que eu vou chegar lá logo mais, né? Respondendo, assim, a tua questão. Eu, bem perdida, né? Demorei para entrar na URGS horrores, porque eu sabia que não ia ter como pagar. Não sabia que não tinha muito estudo também para oferecer na época para o vestibular, né? Então, eu corri atrás de bolsa. Eu trabalhava, o pessoal estudava para medicina e estudava para o que dava para passar. Mais ou menos isso. Queria fazer arquitetura, porque eu achava lindo desenho. Eu sempre gostei muito de criatividade, desenho. Mas eu tinha essa imagem muito antiga da arquitetura ser algo mais, né, feito à mãos. E, na verdade, não é, né, gente? Não, tecnologia, né? Da veia. Não tem como fugir disso, né? Cada vez mais. Daí não dava. Quase dava. Daí eu disse, quer saber? Eu, como uma boa geminiana, né? Vou olhar para o lado. O que mais que eu faria? Né? Daí eu resolvi fazer farmácia, porque eu sempre achei lindo química. Química responde a muitas perguntas do universo. Matemática, química, física, eu não sei quase nada. Então, já deixo na mão, né? Vou deixar para alguém aí da engenharia. E resolvi fazer e passei. E fiz 3 semestres de farmácia ali na Federal, né? Naquela loucura que é. De manhã estava no Campo Centro, daí depois no Campus da Saúde, daí depois de noite tinha que ir lá pro Vale, mas tinha que voltar de novo para cá, porque tinha outro período, era muito enlouquecedor. E daí eu larguei meu emprego, né, que era o que me sustentava, por um tempo. Fui fazendo uns bicos em eventos, né, para conseguir pagar a conta da água, porque eu já tinha minha casa, morava sozinha, né, na época, que é a casa que a minha mãe morava, na verdade, né? Daí, quando ela faleceu, a gente alugou, enfim. E depois eu disse, não, preciso ter o meu canto, né? Eu não conseguiria mais ficar dependendo de ninguém, né? Isso eu já tinha uns 20 anos, 21 anos, tá? Que eu demorei... Você é filha única, Kati? Então, eu sou uma filha única de 5 irmãos, tá? É uma confusão. Eu sou filha única de pai e mãe, né? Eu sabia que eu tinha irmãos, por parte de pai, de um casamento, enfim, dele, mas eu não conheci meu pai, né? Meu pai era dito até como morto, já. Mas, claro, eu era pequena, não sabia, né? Que quem ficou com a minha guarda foram os meus tios. E eu conheci ele agora, em 2017, 16, mais ou menos isso. Bem recente. Bem recente. Então, eu tenho 3 irmãos, todos homens, por parte de pai. E tenho 2 primos que nós somos irmãos, assim, porque são os filhos da minha tia, né? Que nos criamos juntos. Então, eles têm aí uns 60 anos, mais ou menos. Outro tem 56. A gente tem uma diferença de idade bem grande. Mas eu sou a filha única de 5 irmãos, praticamente, assim, né? Que bom, né? É bom ter essa família grande, ter irmãos, né? Eu que tenho um filho e tenho 4 irmãos, digo que faltou tempo, né? Faltou tempo, entre aspas, para ter mais. Eu teria mais. Eu tô fazendo esse cálculo agora aqui de tempo, assim, porque eu ainda não tenho, né? Eu tenho a minha filhada, que é o meu xodó. E com ela eu vivenciei algo que eu sei que vai ser vezes 10 ainda no futuro, sabe? Mas vamos ver, né? Acho que o futuro nos aguarda, acho que nada é em vão também, né? E essa vinda para Serra Gaúcha, ela tem um pouco a ver com isso. Porque eu vim para cá não em função do trabalho, eu vim em função de uma decisão pessoal, né? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. E o meu marido, ele é daqui, né? Ele é natural de Farroupilha, né? Eu sempre quis sair de Porto Alegre, porque Porto Alegre não é mais a Porto Alegre que eu vivi. Eu não vejo os verdes campos, eu não vejo mais a área leiteira. Muito, né?
demais, não tem para onde crescer quase mais, né? E daí eu sinto falta de algumas facilidades do dia a dia, né? Com a idade que eu tenho, eu já consigo escolher, optar por uma vida um pouco mais prática, sabe? Um pouco mais prática, com certeza. Na época eu não vivia isso não, tá? Na época da faculdade era um corre-corre. E eu vi que eu não queria seguir aquele caminho. E daí eu fiquei pensando assim, nossa, lutei tanto por um lugar aqui na Federal. Consegui o meu lugar na Federal. E tive que fazer vestibular de novo. Porque eu disse, não quero mais fazer isso aqui não. Daí eu voltei a estudar, porque eu não conseguia aproveitar, né, as notas da época, porque eu estudei para aquilo ali, né? Então fui bem em química, fui bem em biologia, e para administração era outra coisa. E eu tinha escolhido fazer administração porque meu primeiro emprego tinha sido com um psiquiatra, uma psicóloga, eu era secretária, né? Então eu fazia algumas rotinas administrativas e via que me saía bem ali. Acabei optando por administração por isso. Quando eu passei, nossa, minha vida mudou de um jeito. Tudo começou a fluir, né? Então, para mim, foi um objeto, assim, de satisfação muito grande. Tu achou tua missão, né, Kátia? Eu não desconfiava ainda que ia ser tanto, né? Eu sabia que eu ia ter um emprego, porque a administração, ele tem um leque maior. Eu sabia que ia conseguir concluir, porque eu não tinha que desembolsar uma mensalidade. Isso na época já era algo essencial, porque não tinha fonte de renda fixa. Foi algo assim bem... Eu contava com alguma ajuda ainda da minha família, mas era algo assim bem limitado, né? Vendi meu carro, dei um jeito para fazer, né? Continuei trabalhando e no segundo semestre assim, preciso achar um lugar preciso me sustentar, não vai dar para segurar assim muito tempo, né? E a sorte é que era um curso que tu fazia ou de manhã ou de noite, né? Então tinha essa flexibilidade. O que acontece geralmente? O pessoal vai de manhã e aos poucos vai indo para a noite, porque tá trabalhando durante o dia, né? Então sabia que ia ter por onde. Então, assim, não era muito planejado, sabe? Não era uma coisa assim, nossa, vai ser assim. Mas naturalmente eu fui entrando nesse fluxo, né? Foi muito difícil a época da faculdade para mim, porque na sala de aula eu tinha pessoas que tinham um background social muito diferente do meu, né? Eu não vinha dos mesmos lugares, eu não frequentava a escola particular, né? Eu não era do Farroupilha, eu não era do La Salle, eu não era dessas redes, né? E morava num lugar que a realidade era totalmente diferente. Então eu estudava com pessoas que, eu queria ser o presidente do banco XYZ, né? Eu queria ser... E eu não sabia muito bem o que ia sobrar para mim nisso, porque eu não tinha inglês, não tinha eu não tinha experiência no exterior, né? E tem dessas coisas, né? Que o pessoal quer um estagiário que já tenha trabalhado não sei aonde, né? Então eu ficava pensando assim, nossa, o que vai sobrar para mim, né? E você via essa disparidade. Porque no momento que tu vive naquela bolha social, tu não sabe muito bem o que acontece do outro lado, né? Então, eu tive a oportunidade de aprender muito com pessoas que tiveram uma história totalmente diferente da minha e de fazer muitos amigos. Mas com certeza tu ensinou muita coisa também, né? Porque a gente tua aprende. realidade é uma troca, né? Eu digo com certeza, essas pessoas que viviam em outros níveis, com certeza elas aprenderam muito contigo. Tu trouxe a realidade de onde tu veio, como é que era nesse local, como é que, né? Como foi difícil para você. Por isso que a diversidade é algo tão importante e eu acho que ela tem tudo a ver com inovação. A gente só consegue inovar quando a gente consegue fazer algo diferente e ter resultados, né? Isso é uma coisa muito, muito... Para mim, 1 mais 1 é 2, é isso na inovação. E a inovação tem um papel. O papel de mudar perspectivas, assim como o empreendedorismo. No momento que tu começa a experimentar o empreendedorismo, olha para esse lado, as tuas perspectivas mudam. Porque tu tem outra possibilidade ali. Não é só assinar carteiras, não é só abrir, né, uma formalização ali. Não, tu tem o empreender a mais do que ter um CNPJ, vem muito antes disso. Exato. É aquilo que tu tem na veia, né? Eu sempre digo, é algo que vem do coração, que te instiga, que faz com que tu seja criativo, que tu tenha uma visão, uma mentalidade diferente, né? E dói, né? E dói. E é um lugar que dói, porque muitas pessoas empreendem para sair de lugares que são muito difíceis. Não é um lugar, e não é sobre necessidade ou oportunidade, não. Né? Eu acabei no Sebrae sem querer, tá? Vou dizer assim a verdade aqui, vocês estão me gravando, né? Então, quando eu participei de vários tipos de trabalho, né? Eu me metia. Como eu falei, eu sempre fui muito metida, né? Então, desde cedo, busquei boas oportunidades, né? E
conseguia chegar lá por me desafiar pessoalmente também. Então, se o estágio exigia terceiro, quarto semestre, eu estava no segundo, já estava me aplicando a vaga. Porque eu achava que tinha capacidade de fazer, né? Então, sempre me instigando. Aprendi demais. Aprendi em cada lugar que eu estive, porque eu me propus a aprender. Porque eu tinha um objetivo maior, que era não passar necessidade. Eu tinha muito medo, muito receio de passar uma necessidade, sendo que depende de mim o trabalho, né? Então, isso eu lembro, né? E sem fazer um juízo de valor sobre esse pensamento da época, era o que me motivava na época, né? Não posso passar de necessidade. Eu quero voltar a ter meu carrinho um dia, porque eu morava muito longe, né, de tudo. Sempre gostei de fazer as coisas com os amigos. Eu era a pessoa que ia até Canoas. Olha, minha casa é longe de Canoas, né? Mas se tivesse que levar alguém lá para dar uma carona, para dar uma mão, eu fazia. Né? Tem então, jeito de Kati de ser bem amiga, bem família, bem companheira. Sempre fui. Era amiga da família dos meus amigos também. Porque daí eu adotava, já que, né, tinha espaço nesse coraçãozinho. Adotava todo mundo, inclusive pai e mãe, era amiga, ia pro final de ano sempre fui, né? Então, sempre fui do agito também com o pessoal. E instigava também as pessoas a lutarem por aquilo que elas gostariam de fazer, né? A irem à luta, não ficar esperando. Porque às vezes a gente fala, a gente pensa, né? A gente vai numa palestra e a gente começa a escrever. Mas a gente chega e o que falta é atitude. É colocar em prática o que a gente aprendeu naquele local. Porque a gente sempre aprende. E a gente aprende muito com o exemplo do outro. Eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes lugares, né? E teve um dos lugares que era bem corporativo, porque era um banco, era uma multinacional, né? Era bem diferente. E eu nunca mais vou me esquecer. E daí são as lições que a vida nos traz, né? Fui muito feliz de estar naquele lugar na época, né? Mas nunca mais vou esquecer que tinha uma coisa que era o task. Então, tinha uma tarefa muito operacional. E até o presidente do banco parava, porque era agendado no Outlook, era 15 minutos de task. E o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que tirar grampo de documento. Porque daí o pessoal do arquivo precisava de uma força. E o lugar do arquivo é aquele lugar que muita gente passou no banco, mas ninguém quer ficar. Né? Ninguém quer ficar no arquivo. Exato. Mas o presidente, na época, parava os 15 minutos para tirar, sim, grampo do papel, porque era importante a gente... né, fazer essa organização de documentos. E ali foi um lugar bem engraçado, porque a gente enxerga inovação de tantas formas, às vezes a gente não entende o que é inovação, e é uma coisa muito simples. Ao meu ponto de vista, ela pode ser muito simples e pode não ser, né, óbvio. Mas é uma estrutura totalmente rígida, com vários POPs, com vários protocolos, com várias questões até de rigidez institucional. E mesmo assim, são instituições que precisam inovar, seja num comportamento de um dia a dia, algo novo, né, algo diferente, que tu não está muito... Seja na questão de como fazer negócio, seja no core, né, do que a gente quer sentir. Lá eu tive a oportunidade de participar de uma mudança de cultura, fizeram um trabalho na cultura. E aquilo ali para mim foi muito forte. Foi muito forte porque trabalhar cultura é trabalhar valores. E tu só consegue entender valores que tu sente. E tu só sente vivendo. Então, assim, isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, né? O exemplo, o outro, a gente parar para se olhar e também para olhar para o outro, é um presente que a gente dá pra gente. Nesse final de ano, deem esse presente para vocês. Né? Olhem para um colega e ele pode não ser seu amigo. Não é sobre admirar as pessoas que estão próximas. É para olhar para o lado e ver assim, nossa, apreciar. Porque quando a gente chega num lugar novo, as pessoas contam várias coisas, né? Inclusive as coisas que não são tão legais. É um ponto de vista talvez pouco otimista, né? É um exercício. A gente parar para fazer essa apreciação. A gente aprende muito com o outro. Só que a gente não tem que aprender só as coisas, os erros. Não. Um reforço positivo, as coisas boas. Porque se a gente identifica no outro o que de repente não seja tão legal, nosso ponto de vista, a gente identifica o que também é massa. E que faz parte, que faz diferença. E que impacta. E ali na minha trajetória, né, agora o Sebrae, eu faço 9 anos que eu tô no Sebrae já. Faz um tempo, vai fazer dia 12 de janeiro. Agora faz 9 anos. E ele é um dos lugares que, vou dizer, que mais me desafiou na vida. Tanto que, né, tô aí há um tempo já.
Já pensei em sair umas milhares de vezes. Cheguei já a pedir demissão no meio da pandemia por uma outra oportunidade, né? Por ver outras coisas acontecendo. E vi que não. Eu tenho uma missão aqui, é muito maior que isso, né? Eu acho que tem muitas pessoas lá que fizeram parte, que fazem parte ainda do Sebrae, que já demonstraram para mim isso. Em especial, cada pessoa que passava no atendimento. Você já trabalhou em atendimento, Kátia? Não, eu trabalhei no atendimento numa empresa familiar, onde eu era administradora, daí eu fazia, sabe que ela faz tudo, é o administrativo, fiscal, contábil, toda essa parte, né? Mas nunca trabalhei direto no atendimento, assim. Já fui secretária de médico e dentista. Nossa, já foi minha colega, então. Já da secretária, bomba, né? Nossa, isso de ser secretária foi muito legal na minha vida. Eu tive uma experiência incrível, porque eram pacientes, né? Então, os pacientes, tu passa por muitas situações ali, muitas situações, né? São pessoas que estão em crise, são pessoas que passam ali por momentos bem delicados, né? E daí, enquanto isso, tem a parte burocrática para tocar também. Exato, né? Não, olha, não é fácil. Mas no Sebrae, eu tive experiências, assim, incríveis. Eu acredito que ali, no dia a dia, não tem faculdade, não tem chancela de URGS ou não URGS. Que, claro, ao longo da carreira, né, que eu fui indo nos lugares, eu já trabalhei com entidades de pesquisa, né, já organizei documentação para pesquisa em psiquiatria, inclusive por coincidência. De lá fui para o banco, já trabalhei com empresa de agroquímico, já trabalhei com promoção de eventos, já trabalhei com maquinário em equipamento, né, essas operações Finame ali no banco. Antes de chegar no Sebrae, estava num lugar que eu não gostava muito, não, né, e fiquei sabendo sem querer, né, que abri uma vaga no Sebrae. Eu só tô aqui porque o Caio me avisou que, eu vi que tu passou para a próxima etapa na época. Tinha que entrar num site, ficar olhando se tu passou para a próxima etapa. Eu não esperava isso, né? Quase perdi minha entrevista ainda. Então, mas ali no Sebrae eu achei o que ia preencher o meu vazio. Demorou um tempo, né, o vazio. Ocupar aquele espaço, tem um espaço para satisfação pessoal dentro da gente, né? Tem, né? Não pode ser trabalho forçado só por... tô indo por ir, mas não é prazeroso aquilo. Porque a gente precisa se satisfazer também, né? A gente precisa estar bem para poder passar pro outro esse sentimento, senão tu não consegue, né? Senão fica uma coisa muito falsa. Muito mecânico, né? Muito mecânico. E daí chega aquele dia que tu não quer estar ali, daí chega aquele dia que tu diz, nossa, se caísse um atestado do céu, né? Então, todo mundo passa por isso. Em algum momento na vida, é difícil quem não passa por um momento de desencontro, né? Acho que é um dentinho ali entre a realização e o que tem que ser feito. Mas tem que ser feito, né? Os boletos estão esperando, né? Ou aquele sonho, às vezes é o que nos impulsiona, né? Ali no Sebrae já passei por essa fase também de tipo, acho que não era bem aqui, né? Eu entrei, eu era assistente. No primeiro dia eu descobri onde eu ia trabalhar, né? Porque eu não sabia que tinha uma unidade na Zona Norte, não sabia nem chegar lá. Te falar, eu caí assim meio que rolando de paraquedas, assim, o paraquedas foi indo, eu fui quase cair num rio lá, né? Mas assim, foi meio atrapalhado no início. E foi sensacional, porque em 9 anos, é uma entidade que já tem mais de 50, né? Mas em 9 anos eu pude acompanhar e ser ali expert assim, nesses movimentos, né? Ela é uma entidade que ela se renova. E a gente não imagina o quanto, né? Olhando de fora, assim, né? Não se imagina quantas mudanças que, ano a ano, né? Nós observamos ali dentro. Assim, eu lembro da época que eu dava palestra de MEI, né? Até na penitenciária. Eu já fiz palestra para o MEI, né? Então, foi um desafio que eu até fui de voluntária, né? Que era um programa, enfim, que as pessoas iam de forma voluntária para falar com os apenados sobre o MEI, sobre empreendedorismo, sobre, né? É uma possibilidade de trabalho também. Muitos já tinham, porque o familiar tocava ali o negócio, né? Daí, nunca mais vou esquecer que trouxe o folheto, com muito orgulho, né? E são pessoas que estão ali cumprindo, né? Cumprindo o seu dever, né, perante a lei, né, eles estavam no semiaberto, era um público específico do semiaberto, né, e
a felicidade dele mostrando o folder, Kat. Tu não tem noção, assim, tu via a energia dele mostrando que aquilo ali era dele, que daí, enquanto ele estava ali, outra pessoa tocava, né? Mas é algo que dificilmente em outro lugar teria essa experiência. Dificilmente. Já tive experiência no Sebrae de estar sentada e chegar uma pessoa para o atendimento, né, com a criança no colo ali, falando que queria vender a casa dela para empreender. E é um lugar de muita responsabilidade. Nossa. Às vezes não é só contar sobre como abrir um CNPJ, não é isso. Não, é muito mais que isso, né? Tem tudo a ver com o autoconhecimento e de tu se colocar no lugar daquela pessoa. Porque se tu não tá preparada e diz para aquela mulher que chega com a criança, quero vender minha casa para empreender, tentar explicar para ela o que é empreender, o que é o empreendedorismo, quais as dificuldades e os desafios que ela vai ter, né? As partes positivas e negativas, né? Os pontos fortes e pontos fracos. Tudo isso faz parte de um bom atendimento, faz parte de um profissional qualificado. E o tempero, ele pode ser errado muito fácil, porque tu não pode trazer uma realidade tão crua a ponto que a pessoa se desestimule, porque é desafiador, óbvio que é. E tu não pode embelezar como se fosse uma coisa né? Não é? Então, assim, é um meio termo que tu tem que ir levando. Então, nessa época, eu muito feliz por ter sido assistente, por estar no atendimento na frente, esperando, era bem receptivo, né? Nessa época, então, para mim, foi algo fundamental. E daí tem aquela pessoa que inventa, né? Eu inventei uma coisa, mas não posso te contar. Não pode contar o que é, porque senão vão roubar a ideia, né? Isso acontece bastante. Não tem quem não tenha trabalhado no Sebrae em atendimento, não tenha passado por isso. E daí tu diz, mas como é que eu vou ajudar essa pessoa? Se a pessoa não me conta muito bem como é que é, se ela já fez, né? Já entrou em contato com o NPI, já protocolou alguma coisa, né? Para começar a falar sobre propriedade intelectual, ou até aconselhar ela a buscar uma assessoria, né? O Sebrae também tem os parceiros credenciados, né? Que fazem esse trabalho qualitativo, especialista. Já teve mendigo perguntando como é que abre um McDonald's. Já teve de tudo, né? Que inspirador isso. E aí que tá. Porque a gente também coloca, às vezes, as pessoas que elas não têm muita capacidade, mas essa do mendigo de pedir como é que abre um McDonald's, tu imagina a vontade dessa pessoa e o sonho quanto grande é. E eu digo que quando tu tem essa vontade que vem de dentro para fora, não tem quem segure a gente. Então, a gente nunca pode dizer para essa pessoa, tu não pode. Exatamente. E assim, o trabalho de atendimento que tu dá para a pessoa que vem, bem vestida, né, perante ali um perfil, né, que a gente se pressupõe que a pessoa, né. E o mendigo que vem sujo, né, vem maltrapilho, vem meio desorganizado mentalmente, às vezes, né. Tem que ser o mesmo, porque tu tá lidando com uma pessoa ali. E tu imagina só o que trouxe ele. Ele deve ver dia e noite as pessoas entrando no McDonald's, né? E teve uma percepção, uma visão que às vezes o bem vestido não tem, né? Ele viu uma oportunidade ali para ele, né? Ele conseguiu enxergar o todo, né? Ele conseguiu enxergar de cima para baixo. E às vezes as pessoas têm dinheiro, têm formação e não conseguem enxergar isso. É que tem que acessar o interior, a sua capacidade, né? Então, e eu acho que isso é a maior questão, seja para abrir ou para manter um negócio, a motivação. Muitas pessoas buscam o Sebrae para pedir ajuda ou para aumentar, né, o seu desempenho, vamos chamar assim, para vender mais, para sobrar mais dinheiro, né? Eu sou bem simples, assim, quando faço atendimento, eu fiz muito atendimento individual, né? Eu passei 3 anos nessa atividade do assistente, que é mais receptivo, orientações de baixa intensidade, né? Não fazia um planejamento. E depois, eu passei 2018 para frente ali, eu começava a fazer o atendimento técnico, né? Então, daí eu atendi o empresário. Na época, o Sebrae mudou bastante o formato de atendimento. Então, nós íamos até as empresas antes disso. E daí, olha, quase um Sebrae... Não vou dizer que é um Sebrae com S, tem com C, né? Que o Sebrae já foi com C. Mas, há muito tempo atrás, as pessoas ficavam esperando dentro do seu Sebrae a pessoa entrar pela porta.
né? Até que houve uma mudança estratégica a ponto de não, vamos mudar esse modelo de atendimento. Então, assim, e para mim isso foi renovador, né? Porque pessoa com muita energia, né, Kati? Eu já tava assim, eu não sei se até quando que eu vou ficar aqui no Sebrae, né? Daí o Sebrae vem, não, fica, mas a pouco tem mais coisa para ti, né? Então, e é sobre esse movimento do que tu gosta, né? Aquele cliente que chega na tua frente, querendo vender uma casa, querendo buscar uma ajuda, ou querendo melhorar um pouquinho, contando uma história para ti, tu sente parte daquela história, ele faz tu pensar naquele dia que, de repente, não seja tão legal trabalhar ali, né? Então, assim, o que me fez perseverar naquele momento que, eu tava meio chateada, de repente, ou com expectativas, porque essas expectativas são nossas, né? Foi sempre o cliente. Foi sempre a pessoa que chegou no Sebrae, na porta do Sebrae, buscar uma ajuda, e que, de alguma forma, a gente ajuda a pessoa. Foi impactada. Às vezes é muito simples. Às vezes, tu parar para ouvir é aquilo que tu vai mudar a pessoa. Que a pessoa vai começar a te falar, vai ouvir aquilo que ela tá falando. Ela vai se ouvir falando, né? E vai conseguir processar aquela informação. É quase terapêutico, né? Até brinco assim, que se a gente tivesse uma psicóloga trabalhando os empresários, a gente ia ser uma revolução aí também já no Sebrae, porque é terapêutico, é uma escuta, né, realmente ativa, que tu ouve a pessoa começa a se ouvir, aquilo ali já é transformador. Tu tirar a pessoa do dia a dia para ela ir ali, né? Ou para estar parando para te ouvir. E para ela entender que aquilo lá não é custo para ela em si, ela está buscando conhecimento, né? Ela está trazendo para si algo que não tem preço, né? Porque hoje conhecimento, treinamentos, capacitações para si mesmo não tem preço, porque é a tua jornada que tu estava contando. E é de graça. Então, assim, tu parar um tempo para receber a pessoa do Sebrae ali, seja um terceirizado, né? Às vezes tem equipes de bolsistas, né? Como tem alguns programas como o ALI, né? O Agente Local de Inovação, né? Ele não custa nada para o empresário financeiramente, custa tempo. E é um tempo que, claro, que a gente sabe quanto que custa, né? O custo-benefício, né? Daquele momento ali, ela é bem alto. Mas, cara, é essencial. E muitas vezes ele te oferece um olhar de fora. E isso o teu sócio não tem. O teu cliente tem uma perspectiva de cliente, às vezes não vai ser muito honesto, né? Porque não quer te magoar, não quer chatear. Ou tá muito brabo, e daí vai ser também um pouco, né? O balanço não vai existir na conversa. É um ouvido qualificado, porque vai ter ouvido outras pessoas. Então, assim, o custo de tu tá buscando ajuda inicialmente, ele é R$0, né? Então, não tem muita desculpa, né? O que tem que trabalhar isso é a mentalidade de buscar ajuda, é a mentalidade de entender que se tu tem 30 anos com a tua empresa, não tô aqui para dizer que tu não tem sucesso, mas eu tô aqui para dizer que se tu tá esperando outra coisa que não tá acontecendo, olha, eu tinha que estar vendendo mais, não tô vendendo. Eu tinha que crescer, não tô crescendo. Tu pode ter 30, 50 anos de empresa, tu tá fazendo a mesma coisa. Não vai resolver. Exato. Ele tem que entender que o jeito que ele fazia antigamente, hoje não dá mais. Que ele precisa mudar, que ele precisa ter os processos bem definidos, que ele precisa inovar, Sim. que ele precisa ter uma liderança, nós falando de liderança aqui, né? Horizontal, né? Que seja para todos esse olhar, que não tenha... Hoje não tem mais essa, chefe, gerente. E dentro do ecossistema de inovação eu bato muito sobre isso, né? Que a gente precisa se abrir, que a gente não precisa ter medo da outra pessoa que está do lado. Exatamente. Ela vai te ajudar. Exatamente. E isso é um aprendizado por si só, né? A pessoa conseguir chamar alguém, pedir uma ajuda, trocar uma ideia, contar uma verdade. Porque às vezes tem isso também. A pessoa chama e não quer contar muito bem a verdade. Quem trabalha com isso sabe como é que funciona. Então, também já é um desafio, né? E o chamado é esse. Né? O chamado é que para conseguir novas coisas, sejam elas financeiras ou não, temos que ter novas posturas, né? Então, eu lembro que o Sebrae Nacional ele tem um programa que ele coleta histórias de mulheres empreendedoras. E, em cima dessa história, vai por uma premiação nacional, enfim, né? E era um programa muito forte aqui no estado, né? E eu tive a oportunidade de coletar muitas histórias de mulheres. E uma delas era sobre isso, sobre a vergonha de pedir ajuda
ou não poder pedir ajuda, né? Por estar numa situação um pouco abusiva, enfim. Então, ser mulher, às vezes, ajuda um pouco nisso, né? A empatia em ver no outro a fragilidade sem julgar, abraçando aquilo ali, né? Assim como também, não só homens passam por isso. A fragilidade não tem a ver com ser mulher, tem a ver com um momento que a pessoa realmente precisa de uma ajuda, precisa de um apoio, né? E entrando nesse gancho aí, Kati, gostaria de falar sobre a diversidade e inclusão dentro do ambiente de trabalho. Hoje tu tá num posicionamento como liderança, como gestora feminina, mas não é que tu não vai trazer grandes homens e grandes mulheres do teu lado. Então, essa diversidade de ter homens, mulheres, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, não pode ser meio termo, mas pode trazer várias diversidade e inclusão. E hoje, eu sou apaixonada ali por um evento que eu fui também, o Startup Week de Bento, onde a Letícia levou várias pessoas, uma pessoa cega, que ela levantou e foi no banheiro sozinha. E aí todo mundo ficou, como assim, né? Assistindo ali, para ver se a pessoa não vai se bater ou coisa assim. E um lugar novo para ela, Sim. ela se desafiou, né? Eles têm lá todo um conceito, não sei bem certo como é que é, mas ela se virou. Foi no banheiro sozinha, não precisou de ajuda. Então, por que não dá dentro do ambiente de trabalho dar oportunidade para essas pessoas também, né? Com certeza. Então, a diversidade que nem tu falou, eu acho muito importante. Esse lugar que eu falei pra ti que eu trabalhei já, o banco, eu nunca mais esqueci que na entrevista a pessoa me perguntou como é que tu lida com alguém que não tem um membro, não tem um braço, não tem uma perna, que tem algum tipo de deficiência, né? Na época a pessoa perguntou mais ou menos assim, tá? E eu fiquei um pouco chocada, porque nunca ninguém tinha me perguntado, eu nunca tinha pensado a respeito disso, né? E no banco tinha várias pessoas, né, que eram PCDs. E eu pensei assim na hora, né? Porque eu sempre acredito que as pessoas são pessoas. Acima de tudo, são pessoas. Então, se é homem, se é mulher, na sua variedade, né? E eu sou uma pessoa bem aberta a isso. Então, tu tem mulheres trans, mulher cis, tu tem uma mulher branca, tu tem uma mulher velha, tu tem uma mulher nova, tu tem uma mulher... Então, assim, não tenho muito... Eu acredito muito nisso, tá? Na variedade das pessoas impactarem o lugar, né? Claro que aqui na Serra eu vejo que a gente tem uma baixa diversidade em alguns lugares, né? Que nem o meu irmão foi visitar. Indústria. Farroupilha, foi visitar Farroupilha, ele bem assim, nossa, onde é que tem pessoas, não tem pessoas negras aqui, né? E eu fiquei assim, porque eu também, na primeira vez que eu andei um pouco na cidade, eu senti falta de ver uma diversidade de pessoas, não que elas não existam, né? Mas às vezes tem ambientes que elas realmente não circulam, né? E isso chama atenção. Porque não é sobre o haitiano que está vendendo na esquina, tem uma pessoa negra, não é uma situação que tu tem que ter um exemplar de cada, não é a Arca de Noé. É ver as pessoas incluídas e circulando em ambientes diferentes. Ambientes corporativos, ambientes de aprendizagem, universidades. Tu sabe que eu sou uma mescla, né, de gringo com negão aí, e amo a minha cor, não tenho nenhum, assim, não tenho nada. Se me chamar de preta, de negra, eu acho ótimo, não tenho essa parte de, eu acho que não é preconceito, pode ser um carinho, né, uma vez se chamava a minha neguinha, Não tenho isso, né? Mas por quê? Porque eu tenho uma cabeça já muito posicionada, eu sei meu lugar. Então, às vezes, falta isso, falta ambientes seguros, onde te digam assim, sim, tu pode estar lá, tu pode frequentar. Porque vou te dizer, eu tive muitos eventos que eu fui, onde eu me encontrava só eu de negra mesmo, da minha cor. O restante, e teve ambientes que eu fui que só tinha homens. Sim. Eu cheguei lá e eu era a única mulher. Sim. Eu fiz parte de um evento aqui na Serra Gaúcha esse ano, e daí postei uma foto e tal do evento, né? Uma pessoa de por trás falou assim, meu Deus, só tem homem nessa foto. E essa foi o comentário, né? E era um evento muito legal, era sobre inovação, veio gente de muito lugar, mas chamou atenção um comentário, né? E eu sempre que vem um comentário assim, eu faço apreciação, né? Tipo, não vou fazer o juízo de valor, não vou dizer se tá certo ou tá errado, se é bom, se é ruim, não é isso. Eu dou um passo para trás e dou uma olhada na situação. E daí eu constatei.
fatos e dados, não é o que eu acho a respeito. Realmente não tinha nenhuma mulher ali. E são lideranças, né? Então, assim, ou as pessoas erraram, ou será que a gente só enxerga essas lideranças, ou as pessoas não estão chegando, ou tem N situações que podem acontecer, né? Então, é um lugar, no momento que a gente enxerga um lugar onde só tem as cabeças pensantes e quem toma a decisão homogênea, o outro não enxerga que seja para ele, né? Não enxerga, talvez não seja para mim. E é uma palavra que todo mundo tá um pouco estufado já, empoderamento. Não é sobre o empoderamento da mulher, é sobre o empoderamento das pessoas. E claro que vai ter algumas pessoas que não vão ter interesse nisso, porque é o lugar delas que tá ali também, né? Porque eu tenho que levantar da cadeira pro outro sentar, né? Eu não sei se eu quero fazer isso. E eu entendo, mas é algo que todo mundo ganha. No momento que tu tem diferentes pessoas circulando, dando as suas ideias, contando uma coisa que viu, né? Ou enfim, acho que todo mundo, né? É aí que a maré sobe para os barquinhos, né? Não é quando eu digo como tem que ser. É quando existe a troca, né? Por isso que é importante a gente ter essa mescla, né? E eu vejo muito mais que isso, né, Kátia? A parte da cultura, né? Por que acontece isso? É porque meu pai fazia assim, passou isso para mim, eu vou fazer a mesma coisa, e não tem essa mudança de mindset, não tem essa mudança estrutural de cultura que precisa ter, né? Que a pessoa que está do teu lado tem a mesma capacidade de você. Mas tu tem que enxergar isso. Essa é a diferença, se permitir enxergar o outro. Meu marido daqui, né, comentei isso antes. E a gente falava muito sobre isso. Ele ficou um tempo na Bahia, trabalhando logo que a gente se conheceu. E ele também tem um nono que tinha uma postura um pouco racista. Diz, porque o meu nono falava assim, falava assado, dizia isso, né? E é uma coisa comum aqui, né? Então, o que eu enxergo que as pessoas falam, meu nono também fazia isso, né? E a gente normaliza algumas situações, mas é que depende da gente também. E ele não é uma pessoa que ele tem atitudes, né, ou racistas ou discriminatórias, enfim. Ele fez suas vivências também, viu que não é bem assim, aprendeu. Então, eu acredito na cultura, ela não tem que ser um passaporte free, que tu possa fazer o que tu quer. Acho que a cultura não tem esse papel, né? A cultura tem um papel de preservar raízes, de não perder identidade, né? Aqui a gente está falando de uma região que tem uma identidade muito forte, que tem muito orgulho de onde veio, com meu passarinho, sim. Veio morar no morro, sim. A gente fez dinheiro com isso, porque somos trabalhadores. É uma cultura muito forte. A imigração italiana, eu venho trazendo isso, trouxe num outro podcast também. Os italianos sofreram muito aqui, quando chegaram. Por isso que eles são duros, são mão fechada, que a gente fala, né? Para chegar R$1 do gringo aqui não é fácil, né? Mas é porque eles passaram por toda essa dificuldade, né? De chegar aqui sem nada, eles receberam as terras e disseram, se virem. É isso aí. Então, eles passaram por muitas coisas aqui. E isso pode ser muito empático, né? Porque as outras pessoas também passaram por dificuldades. É difícil largar tudo, né? Tu passou por uma dificuldade na terra de onde veio, e daí tu pode falar vários países. Isso pode ser muito empático. Por isso que eu acredito que seja uma terra que me falaram, a pessoa é difícil, não sei o quê. Eu me sinto muito bem acolhida, né? Eu não sou uma pessoa daqui. Se me perguntarem que eu sou filha de quem, ninguém vai conhecer, né? Que tem isso aqui, né? Sobrenome aqui, né? Até o meu marido brinca, né? Diz, a coisa usa o meu. Eu disse, não precisa, tudo certo, né? A gente vai se achando. Mas é isso, a cultura eu acho uma coisa muito bonita, porque tem a ver com identidade tem a ver com essência, e daí a gente tá voltando quase para o início da nossa conversa, né? A gente saber como a gente chega lá, como a gente quer, como que funciona. A cultura é o jeito que a gente resolve as coisas no dia a dia, ela pode ser muito simples, né? A variedade vai nos ajudar a chegar em lugares diferentes. Mas eu me senti muito acolhida, mesmo com algumas pessoas falando assim, porque as pessoas são fechadas, porque as pessoas são difíceis, né? Como é que tu enxerga que as pessoas vão te receber num lugar que tu não tem a referência, né?
E eu sempre fui meio metida, né? Olha, eu vou dar Vou o meu com jeito. medo, mas vou com medo mesmo. Não. Chega lá e vai, né? Ninguém vai né, engolir um braço meu nem nada. Vamos ver, né? A gente tem que ter respeito por onde chega, né? E apreciar, né? Eu acho que esse momento de apreciação ali é fundamental, né? Reconhecer no outro, né? Então, e isso tu começa a fazer parte. Eu sempre achei uma coisa fantástica daqui. Por isso que eu gosto de ver o copo meio cheio. Não a parte vazia, né? E eu disse, não, mas eu vejo as pessoas em comunidade. Porque daí eu vou, na época eu morava em Porto Alegre, né? Faz uns 3 anos que eu venho pra cá com alguma frequência. Daí eu volto de lá. Com umas 3 sacolas de verdura, porque a Dinda deixou, porque a mãe colheu, porque não sei o quê, porque daí alguém vem. Então, essa coisa de dar, de abraçar. Então, eu sempre me senti muito abraçada, muito independente do meu sobrenome. E quando eu vim aqui, a mudança não foi diferente, né? Só, eu vim de Porto Alegre, pois eu moro aqui há muito tempo. Então, as pessoas são duras, talvez, aparentam, ou não sei, né? Talvez faça parte da cultura, né, coletiva, assim, de ser assim. Mas elas são bem receptivas. Porque em algum momento do passado, alguém veio de fora e também teve que se instalar aqui. Talvez tenha a ver com isso. Eu me senti muito bem recebida e muito valorizada, embora seja uma pessoa de fora. Né? E eu só tenho a agradecer por essa terra, né? Pelas pessoas que fazem a terra ser o que é. Né? Então, eu gosto de enxergar muito isso. Eu admiro muito esse espírito de comunidade que existe aqui na região. Eu acho lindo. E é diferente. Eu até brinquei, semana passada eu estava num evento aqui, né? Que era um jantar. E daí eu disse, nossa, mas quanta gente em Porto Alegre tem isso. Porto Alegre não me oferece isso. As pessoas são mais enxutas. Ela tem o seu círculo de amizade. E é aquilo ali. Tu não fica aqui num grande jantar conversando com todo mundo. Não, tem movimentos que não acontecem em outros lugares, né? É diferente. E o espírito de comunidade, ela traz uma força, né? Porque é o que move a região. Tu tem cooperativas aqui na Serra Gaúcha. E cooperativa tem a ver, sim, com colaboração. Tem a ver com eu olhar além do meu umbigo, eu olho pro teu umbigo também, olho para, opa, peraí que a gente tem um cordão aqui, né, entre nós. E isso eu acredito que seja a força motriz aqui da região. E vem muito da religião das pessoas, porque os imigrantes vieram para cá, né? E cada um tinha a sua capela também. E cada um rezava, fazia suas orações e trazia os filós. Até pouco tempo atrás teve a Fé na Massa em Antônio Prado e eles mostraram muito isso, né? Dos filós italianos que eles faziam. E a gente fazia filó, eu lembro muito bem que quando eu era pequenininha, a gente não tinha televisão em casa. Só que a gente gostava de assistir a novela das 9. E a gente se reunia, todos os netos e tios e tias na casa do meu avô. Batia um ponto lá, então. Que era a única... Sempre a gente jantava e saía correndo pra lá, porque a gente queria assistir a novela das 9. Então, eu lembro de pequena isso, porque era um momento da gente se ver, da gente confraternizar, da gente trocar alguma ideia. E isso era muito legal e acho que traz muito isso, esse senso de comunidade que tem. Sim, né? E é muito... Bonito parece uma palavra meio tola, assim, mas é inspirador. Eu diria isso, sabe? É inspirador. E isso faz com que as coisas realmente se realizem. Quando a gente fala de inovação, às vezes, parece que é uma coisa, assim, muito vendida, né? Uma ideia, assim, muito, muito longe, muito moda, né? Muito, todo mundo quer inovação agora. Mas quem faz inovação acontecer, seja ela mais incremental, às vezes é uma inovação ali mais menor, vamos dizer assim, ou não, cria um grande impacto. Um pouquinho a gente está falando de um produto novo, né? Um pouquinho a gente está falando de um novo formato de modelo de negócio, daqui a pouco a gente fala de uma outra forma de viver, né? E quando a gente entra nessa vida de plataformização, a gente começa a enxergar o quanto, sim, a inovação ela impacta na nossa vida no dia a dia, né? E talvez a gente não viva sem alguns recursos hoje, né? E tá aqui, né? Nós somos refém quase da tecnologia. A gente não vive a nossa vida, tá? Digo, né? Aqui dentro. Exatamente, né? Então, a inovação, ela também passa por aí, né? O quanto que as pessoas... O potencial que elas têm de realizar com o fator de inovação, isso pode levar uma comunidade muito longe. Muito longe, porque vai além das suas capacidades, talvez, de perceber naquele momento que, poxa, mas tem que ter uma estratégia para isso, né? Inovação, ela não é só um evento, não vai ser um evento que vai trazer esse impacto, não é um produto,
né? Tem um produto novo de inovação. Não é um produto. Isso tem que ser uma estratégia. Então, como que as pessoas sentam e conversam? Por isso que é importante alguns movimentos, né? E por isso que eu vejo, assim, que o tempero aqui da Serra, da questão da comunidade, ele é muito forte. Ele pode ser um potencializador imenso para a questão da inovação. Porque para aqueles que não enxergam ainda resultado, é porque não conseguiram inovar de fato, né? Tentaram e faz parte. Né? Não tiveram o êxito ali naquele processo de inovação, porque é um processo também, né? Porque não é um evento e inovação também não é um produto. Ele é uma estratégia. A gente tem que saber como chegar e se apropriando das ferramentas, e as diferentes pessoas acho que ajudam muito nisso, porque cada um vai ter uma experiência e não tem muita receita de bolo, sabe? Então funciona num lugar, no outro não funciona, e por isso que eu acredito que esse aspecto da comunidade ser tão viva aqui tenha um apreço muito grande. Tem que ter. As pessoas têm que conversar, têm que sentar para fazerem essas trocas. Pertencimento, né? Pertencimento de pertencer àquela comunidade, né? Trazendo as hélices, né? Trazendo o governo, trazendo as entidades. Exato. Trazendo as pessoas, né? E as universidades. Se a gente conseguir juntar e todo mundo se sentir pertencente daquilo. E hoje a gente é muito legal porque a gente vê vários movimentos já das universidades se unindo. Tipo a escola de inovação é prova disso, né? Exatamente. Onde se juntou várias entidades aí, estão fazendo acontecer e está mudando vidas, gente. Tá Exato. muito legal o programa deles. E trazendo para isso, vamos trazer um pouquinho sobre carreira, né? Como é importante, então, a gente falando de liderança feminina, né? Na inovação, a parte da carreira dentro dos negócios, né? De enxergar e traçar um movimento aonde tu sabe onde tu quer chegar, né, Kati? E colocar isso como meta mesmo, como missão de vida, né? Então, para quê? Para os internautas aí que estão nos assistindo, qual é as dicas, qual é o movimento, o que eles devem estudar, fazer para chegar... Quando eles te enxergam como liderança, para chegar onde tu chegou, ou qualquer outra profissão, né? Qual é o movimento aí que eles devem fazer na tua visão? Eu não acredito muito em ponto de chegada. Eu acredito muito em caminho, tá? Então, eu não sei onde eu vou chegar, sabe? Essa é a realidade. Eu não estou em muitos lugares, né? Mas o que eu acredito que faça muito sentido da pessoa que quer ir para a inovação, né? Ou que está buscando isso para o seu negócio, ou para o negócio onde trabalha, né? Porque muitas vezes tu tá numa grande empresa, né? Tu é funcionário, mas tu tem um papel ali também. Eu acho que é um pouco sobre uma coisa que tu falou antes, né? De não ter cargo, né? A inovação, ela não olha para o teu crachá, não faz diferença qual é a tua faixa salarial também. Não vai fazer diferença de onde tu veio, mas sim aquilo que tu aprendeu com as tuas vivências anteriores. Teus porque valores, a bagagem, né? Os valores. Tá? E fundamental é a humildade para dar um passo para trás e conseguir ver que o outro pode sim te ajudar, independente de onde tu esteja. E tu pode estar num alto cargo, tu pode ser homem, tu pode ser mulher. Mas eu vejo que ainda mais o posicionamento vai ser algo bem importante, né? Para mulheres, né, que estão buscando inovar, ou que estão buscando entrar nessa questão de inovação, né, nos diferentes processos, eu diria que principalmente é se posicionar, né? Saber o que quer. E às vezes a gente não sabe. Mas troca uma ideia. Tem muitas mulheres nesse movimento de inovação, né? E não é à toa, tá? Eu vejo que tem algumas soft skills assim que nos auxiliam muito nisso. E tem um ambiente corporativo sério também, seja para pequenos negócios, tem circuitos sérios que valorizam, né, esses negócios e valorizam também as pessoas que fazem parte dele, que abraça essas pessoas que estão em busca da inovação. Tá? Eu diria que a humildade é fundamental, porque eu nunca mais vou esquecer, eu já passei por uma experiência interessante que era numa aula, né? Quem faz administração sabe, tu tem uma cadeira de empreendedorismo e beijos, por isso que essas iniciativas, né, a escola de inovação, né, os programas de aceleração de ideias são tão fundamentais, né, que nos dão essa possibilidade de experimentar um pouquinho mais. Mas teve uma dinâmica que foi excelente.
E foi uma das primeiras que a gente tinha que desenvolver um produto ou um serviço. Era um negócio. E éramos as 3 pessoas por grupo. E na época, tu tinha que dizer o que era. E tu tinha que fingir que tu era um ET, que tu não é do planeta Terra. Então, tu não vai entender muito bem o que é aquilo ali. E dá um nervoso. Porque tu tá explicando e tu tem que explicar de formas diferentes para uma pessoa que não entende nada do que tu tá dizendo, praticamente, o que exatamente tu se propõe a fazer com aquilo ali que tu tá mostrando. Então, é isso. Porque muitas vezes a gente passa por incompreendido, que as pessoas não estão prontas, né? Que, né, isso tem que acender um alerta, né? Porque às vezes as pessoas não estão prontas, mas nós não estamos prontos para ir para frente com uma ideia. E às vezes a gente precisa de buscar ajuda mesmo. Seja com a pessoa que já está trabalhando com isso, ou ainda um cliente. Eu vejo que nesses grupos de inovação, assim, quando a gente tem algum programa rodando, a maior dificuldade é validar o produto. É perguntar não para o seu amigo ou para o seu colega de grupo ali se a ideia se funciona ou se tem, né, algum gargalo. É chegar para aquela pessoa que talvez pagaria por isso. Exato. E fazer as perguntas certas. Eu sinto muito isso também, que às vezes tu tá num evento que tu tem pessoas com conhecimento maravilhosos para te passar. Mas tu tem um pouco de receio de chegar e dizer: olha, senhor ou senhora, eu tô fazendo esse processo e tu tem muito para me passar. Essa pessoa jamais vai te dizer não. Jamais. Só que às vezes as pessoas colocam vários empecilhos e não fazem isso, não aproveitam. Tá aqui a Kati se disponibilizando. Vamos lá no Sebrae tomar um café. Falar café. da expectativa. Sempre fala do café. Suga... É um cafezinho só para marcar. Né? Conhecer. E às vezes a gente coloca barreiras que não existem. Então eu acho que sim, a gente tem que se desafiar e estar sempre alerta nas oportunidades. Porque as oportunidades vêm e vão, né? E fatos e dados. Se tu tá com aquela ideia, né, que tu não sabe se vai para frente ou vai para trás, pensa, existe algum fato ou algum dado que realmente mostre que aquilo que tu tá pensando é verdade? Às vezes não é, às vezes é uma coisa da nossa cabeça, não tem nenhum fato ou dado nos dizendo que eu não posso falar com aquela pessoa, que eu não posso passar no Sebrae, que eu não posso chamar aquele mentor no LinkedIn, como já aconteceu. Teve uma empreendedora que eu atendi porque ela chamou uma pessoa XY lá no LinkedIn e se posicionou. Né? Então, ela era uma mulher enfermeira, estava buscando montar o negócio dela, não tinha muita certeza, sabia muito. Ela tinha algumas informações a respeito, mas ela sabia o que ela queria fazer. Ela sabia que ela queria melhorar a vida das pessoas que trabalham na saúde, porque geralmente elas cuidam das pessoas que estão doentes. Mas quem cuida delas? Né? Os hospitais também são empresas, né? Também passa por uma estrutura emocional muito difícil. Muitas vezes não tem programas para cuidar da pessoa, enfim, ali pelo menos foi o que ela me trouxe a situação, né? E ela queria positivamente impactar essas pessoas, que elas entendessem, né, como superar isso, ou como melhorar a sua qualidade de vida. E através do empreendedorismo ela achou um caminho, assim, né? Então, eu lembro que a gente fez um trabalho muito bacana, mas o movimento que ela teve que fazer foi mandar uma mensagem no LinkedIn. Não foi uma coisa extraordinária. Posicionamento, humildade, né? Então, assim, entender que, nossa, eu preciso de ajuda e vou ir atrás. E tu pode ser um homem, tu pode ser uma mulher, tu pode ser... Teve uma pessoa que uma vez falou pra mim: Katia, eu não sei se isso é pra mim. Ele era um engenheiro, né? Já da terceira idade, assim, era 60 a mais, talvez uns 70 a mais, inclusive. E ele já teve outros negócios, ele queria um projeto, ele queria, né, a vivacidade de quem tem um projeto, que isso impulsiona, né? E ele falou que não sabia. Eu disse: cara, vai, tu consegue. Tu vai conhecer pessoas, tu já conhece pessoas. Né? E nós fizemos todo um trabalho, mas foi por quê? Foi porque a gente conversou, tomou um cafezinho, sabe? Passa ali outro dia, toma um cafezinho. Né? O meu WhatsApp fica sempre à disposição das pessoas, né? O Rodrigo trabalha comigo ali no Sebrae, ele me dá um suporte incrível. A pessoa que já estava aqui anteriormente também tem o meu contato. Para quem conhece o Rodrigo, também tem acesso ali. Né? Ah, não tenho acesso, não conheço o Rodrigo, não conheço. Pode passar no Sebrae, pode mandar no LinkedIn, pode mandar. Então, assim, eu fico à disposição, né, para todos. E eu acredito que dificilmente uma pessoa, e pode ser assim, um big name. Cara, tenta, faz. O que está na nossa mão são as nossas ações. Se a gente nem tentar, quem é que vai tentar por nós? A gente tem que ser protagonista, né? De nós mesmos.
Então, se a gente quer mudança, a mudança tem que começar por nós. Tem umas palavrinhas da inovação que eu acho engraçada. Uma delas é o autor, autores da inovação, né? É porque nós escrevemos essa história mesmo, né? Fazemos acontecer, buscamos, nem sempre acertamos, nem sempre, né? Tem muita gente crítica também nesse movimento de inovação. Eu acredito que todo passo para frente é válido. Às vezes um passo para trás também é válido. Mas é isso, o protagonismo... pessoal, ele é muito importante, porque ele nos coloca na posição de autoliderança, né? Então, assim, é difícil, né? Não é um mar de rosas, né? Empreender não é fácil, vencer algumas questões terapêuticas também não é muito fácil, né? Eu vou dizer que a terapia me ajudou muito a assumir alguns lugares da minha vida, né? E tem me ajudado, inclusive, porque lidar com a mudança não é fácil, né? E eu acho que isso faz com que eu chegue em outros lugares, né? E se eu pudesse dar uma segunda dica, seria trabalhar autoconhecimento. Todas as coisas que eu fiz na minha vida de autoconhecimento foram as coisas que mais mudaram a trajetória dela. Então, assim, desde tem um livro que eu gosto muito, que ele fala sobre o tempo. E a primeira página são vários quadradinhos, tem uns 100 quadradinhos. E tu tem que colorir a tua idade. Depois tu olha para aquilo ali e tu não acredita que tu tem só aquilo ali em branco. Porque tu já coloriu 37 quadradinhos. E visualmente é coisa pra caramba. Tu já tem uma jornada, tu tem E o que resta, Kati, não é muito. O tempo passa rápido. O que a gente quer fazer com o tempo que vai passar? Porque ele vai passar igual. Né? Então, isso me fez refletir sobre o que eu queria. Daí eu me conectei com uma pessoa que fazia um workshop de planejamento pessoal. Falava sobre tríade do tempo, né? Enfim. E aquilo ali, nossa, sabe? Então, assim, a conexão das pessoas, ela é poderosíssima. O outro sempre tem alguma coisa para nos ensinar. E a gente faz essa troca, né? A gente oferece também. Constelação familiar, já fiz também. Né? Teve momentos que tu tem que trabalhar a tua crença ali, né? E é uma ferramenta interessante para isso. E mexe também com a tua ancestralidade, mexe com a tua família. Da onde tu veio? Qual é a tua origem? E o que tu sente ou o que tu... quais são as tuas crenças em relação à tua ancestralidade? Porque tem coisas que não são tuas. Tem coisas que a gente ouve, né? A gente tem essa tradição oral, então a gente ouve histórias, né? E em cima disso cria crenças, mas nem sempre nós temos o conhecimento necessário para entender o que a pessoa passou, o que significou na época exatamente, né? Então foi algo assim bem interessante. Eu não achava que era sobre isso, né? A constelação, mas foi algo assim bem interessante. Terapia foi algo interessante, né? As trocas com pessoas que já trabalhavam, né, em determinados lugares foi uma coisa muito interessante, mas tem que dar a cara ao tapa, assim, sabe? Gostaria também, Kate, que tu falasse um pouquinho dos projetos de inovação que estão em andamento ali no Sebrae, né? Então, a gente está numa fase agora de planejamento para o ano que vem, né? Começa em agosto, setembro, já começa um pouco do nosso planejamento, né? O ano que vem, ele nos promete várias questões, né? Algumas eu não posso dar muito spoiler ainda, mas como eu falei, né? Eu tenho essa visão, né? Mais que eventos, a gente precisa ter algumas ações que amadureçam os empreendedores que já estão buscando inovar, né? Que já existem, e continuar, né? Continuar e também aproximando cada vez mais pessoas da inovação. A inovação, ela é muito aberta, ela é fácil, não precisa saber muitos termos em inglês, embora às vezes assuste um pouco, né? Tu precisa querer iniciar. Então, nós vamos seguir com os programas de aceleração de ideias aqui na Serra Gaúcha. Espero estar mais disponível em mais cidades, né? Através dos parceiros. O Sebrae não faz nada sozinho. O Sebrae X fez 2 anos agora, né? Então, a gente também está numa fase de amadurecimento, de trazer novas atividades. Ano que vem tem previsão já de ter uma imersão. Qual é a diferença de uma imersão, né? Não é uma missão que tu viaja e volta, né? A gente tem objetivos com o grupo e nós temos uma metodologia para ajudar eles a conseguir chegar nesse objetivo. Eu acho que isso é algo bacana também para o ano que vem. Já fiz algumas missões com o Sebrae, tá? E é maravilhoso. Eu aconselho todo mundo que nunca fez uma missão com o Sebrae fazer, porque é uma experiência única, de muito conhecimento e uma jornada, assim, que vai mudar a tua expectativa, né, perante a entidade
e perante também ao conhecimento que tu vai adquirir, né? Porque é muito bem organizado as missões do Sebrae, eu adoro. Ano que vem a gente ainda não tem um calendário, mas a proposta é até final de dezembro, né? Janeiro a gente já vai ter isso pronto. É ter um calendário de missões, né? Porque daí, claro, a pessoa às vezes quer em todas as missões. Às vezes não dá, né? O Sebrae apoia financeiramente a ida do grupo, geralmente, né? Mas igual tem uma contrapartida e uma organização pessoal de tempo também para estar fora. Então, a ideia é que ano que vem nós tenhamos algumas missões para fora do estado, bem qualificadas, né, no sentido de ter um pré, de ter um pós, né, de ter algum material extra também, e de estar buscando trazer de volta para cá esse conhecimento, né? Então, o Sebrae já faz isso há algum tempo, né? Nós temos essa expertise das missões e estamos aí também oferecendo para a comunidade, né, essa oportunidade de um apoio para conseguir desenvolver, né, essa visão, porque na verdade está ampliando um olhar ali, né? Tá vendo que o outro, às vezes tu vai, fui agora para Santa Catarina, né, Joinville e Florianópolis com um grupo aqui de Caxias. E nós fizemos a visita do ecossistema. Foi bem engraçado, porque eu falei até para uma pessoa que estava lá, né, o Rafa do Hélice, né? Assim, Rafa, tem muita coisa que estão falando aqui, ó. Só que a gente tem lá também. Né? Então a gente começa às vezes é isso, às vezes a gente enxerga as coisas que também tem aqui, a gente não valoriza tanto, ou a gente enxerga que, poxa, acho que a gente não está vendo o nosso ecossistema de uma forma, né? Como é que a gente mostra o ecossistema para o mundo, gente? Será que a gente não pode melhorar isso, né? Então, a gente começa a pensar, né? Então, sempre tem um tema de casa, quando a gente vai para um lugar, observa o outro, sempre tem um tema de casa na volta, né? É difícil, porque a gente volta, tem 200, 300 e-mails, tem não sei o que para fazer, a gente organizou a agenda, mas é um desafio que vale a pena, porque é aquela expansãozinha, né? Que é um pouquinho, aquele 1% por dia quase. Eu diria que quando a gente vai para uma missão, a gente expande muito mais do que a gente poderia estar expandindo da cadeira do escritório, do negócio, né? Ou da faculdade. Ele não tem pré-requisito, né? Então, assim, são missões acessíveis, né? As pessoas que querem, de repente, conhecer um pouco sobre inovação vão ter a disponibilidade de estar fazendo isso no lugar. Né? Algumas vezes a gente consegue organizar as visitas nos lugares também, para além do evento ter alguma visitação. Acho que o teor técnico aí é bem bacana, né? Porque muitas vezes a gente entra em lugares que sozinhas as pessoas não entrariam também, né? Acho que isso é bem rico, enriquece uma missão. Né? Claro que a gente vai ter outras oportunidades também ano que vem. Esse ano, para mim, foi um ano assim intenso. Muitas coisas elas vão continuar acontecendo, porque faz muito sentido, né? A gente tem características próprias aqui na região. Então, até recentemente tem a ver com a questão de ser mulher, né? Nós fizemos o evento em parceria com várias entidades, com Ladies in Tech, né? O Aventure, que foram aí fundamentais, que é o Inovação é Coisa de Mulher, né? Trouxemos aqui startupeiras, vamos chamar assim, né? Trouxemos também ao palco conselheiras administrativas, desenvolvedoras, né, pessoas da parte mais tecnológica. A secretária Lisiane Lemos também esteve presente para falar sobre inclusão, falar um pouco sobre ela também, né? Ela esteve aberta ao público. Tudo que ela falou ali foi uma coparticipação de quem se inscreveu, tá? Então, tinha lá um campo, né? O que você gostaria de perguntar? Então, isso foi muito bacana, porque as pessoas fizeram parte ativa do evento. Era a véspera de feriado. Era de tarde, era a tarde inteira. A gente, meu Deus do céu, será que as pessoas vão ir? Meu Deus. E nós tínhamos lá quase 60 pessoas, né? Tinha homens, tinha mulheres, a maioria eram mulheres, né? Porque o tema chama atenção, né? A gente ainda busca um espaço, então provavelmente a gente tenha ano que vem ali algumas ações mais temáticas dentro da inovação, né? Seja para aproximar de um setor segmento, seja para aproximar de alguma característica, né? Importante que a gente entenda para o desenvolvimento, e a diversidade, ela passa por ser mulher, ela passa por estar num lugar de periferia, ela passa, então, ano que vem a gente está pensando em algumas ações aí, e quem tiver alguma ação, estiver nos assistindo, né? Estiver nos ouvindo, diz, será que o Sebrae, né? Cara, chega. Lembra que eu falei do LinkedIn? Vai tomar um cafezinho lá. Que eu falei de passar no Sebrae, que eu falei do WhatsApp. É a hora de chegar e conversar,
né? Porque sempre que tem aderência àquilo que a gente se propõe, até porque o Sebrae ele trabalha com recursos públicos, né? Então a gente tem uma transparência com a questão do uso de recursos e, além do mais, a gente tem um compromisso com o uso de recursos, né? A gente tem que passar por uma seleção, assim, das ações, mas todo mundo sempre é muito bem-vindo e sempre que eu vejo que isso aqui tem um match bacana com o que a gente está pensando, né? Está colado com o propósito do Sebrae, com certeza, né, vão ter o apoio ali, tendo a disponibilidade de recursos, enfim, a gente pensa junto. O Sebrae é um lugar que, além, né, claro que nós não é chegar lá para pagar uma conta, né, mas é chegar lá para a gente pensar junto e tá construindo, tá co-criando. É sobre trocas, é sobre fazer parte, é sobre pertencimento, né? Então o convite vem muito antes, né? Vem assim, tem uma ideia, cara, vamos chegar ali. Porque muitas vezes o Sebrae tem conexão direta com o que é proposto, às vezes não tanto, mas algum parceiro tem. Então, assim, é fazer essa rede girar, né? Então, muitas ações, elas são pensadas ao longo do ano, né? Mas para o ano que vem, com certeza, né? Isso eu te trago, assim, que as ações vão ser pensadas, sim, para o desenvolvimento desses pequenos negócios, pensando em negócios tradicionais que estão pensando em inovar e não só nas startups, né? Continuar fomentando startups e no amadurecimento delas. Então, nós temos aí parceiros importantíssimos em Caxias do Sul para que isso aconteça. A gente tem um programa todo com a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, né, que propõe, sim, a fazer o amadurecimento dessas startups, que é algo importante, é um funil bem grande, né, Kátia? Nossa. Se tu tem ali 1.000 pessoas querendo montar uma startup, tu passa para 600 na segunda etapa, daqui a pouquinho tu tem 5 lá no final do funil. Então, a gente entende, né, que passa por educação, passa por momento, passa por investimento muitas vezes, né? Capacitação, né? E trazer para elas que elas podem, né? Que elas podem ser um unicórnio, porque não pode ter um unicórnio daqui. A gente tem já várias startups Sim. aqui, né? Nossa, inúmeras. Que estão, o ano passado não, esse ano ganharam a premiação, né? Acho que eu conversei aqui no primeiro episódio com o Léo Redondo sobre isso, que teve várias premiações de startups daqui. Sim, mas nós temos startups, assim, no Rio Grande do Sul e na Serra Gaúcha, que são, nossa, né? Tem uma história para contar e isso é o bacana. Se qualquer um tá a um passo de falar com essas pessoas, né? De como tá, como é que foi, de pedir uma ajuda, de pedir uma mentoria, ou até de contratar uma mentoria, né? Enfim, são empreendedores. Tem muita... Mas se tu não acredita que tu é capaz, se tu não acredita em ti, tu não chega naquela fase inicial. E tu não percebe, às vezes, o caminho, ele não é único, cada jornada é única, tá? Então, isso é uma coisa importante, assim, vamos montar uma jornada, né? Às vezes a jornada é longa, e daí parece que tu tem que fazer isso, para depois fazer aquilo, para depois fazer aquilo outro. Cara, tu só tem que tomar o primeiro passo. Depois, a tua jornada, ela vai se revelar para ti, porque as tuas necessidades vão começar a acontecer, e tu vai começar a se conectar com quem tu tem que te conectar. Então, e aqui na Serra a gente tem uma riqueza, assim, ó, o ecossistema de inovação, ele é bem amplo, né? Temos muito atores participando, né, desse início da ideação, da formalização, né, do modelo de negócio. Isso é fundamental, porque às vezes não está redondinho. Daí tu te expõe de novo. Eu gosto muito dessa palavra, né, exposição. Quando tu vai no SW, tu tá te expondo aquela metodologia, tu tá te desafiando ali. 54 horas, imagina, tu não faz muita coisa, às vezes, num final de semana que tu tá livre, tu não faz nada praticamente. E ali tu pode ter mudado a tua vida. Né? Parece bobagem quando a gente fala assim, parece romântico, mas é verdade. Então, e tá aí a Letícia é um exemplo. É o fazer na prática, né? Mas se tu não te propõe, é que nem na academia. Às vezes tu tem que pôr a roupa. Daí tu vai fazer uma coisa, não vai. No outro dia tu colocou a roupa, pega e sai. Pega e vai embora. Não pensa muito, não. E é mais ou menos aí. Daqui a pouco tu tem um start, daqui a pouco tu tem um evento que tu foi e tu viu alguém. Mas isso aqui é para mim também. Então, tem que buscar. E a motivação, né? Sobre motivação. Tem que entender o que tu quer fazer. Entender se tu não sabe o que tu quer fazer. E atrás disso, o autoconhecimento ajuda muito, né? E o autoconhecimento, ele vai ajudar ao longo do caminho.
Porque a gente está em pleno desenvolvimento o tempo todo. Isso aí. E vocês do Sebrae devem atender muita gente familiar, né? Empresas familiares. E aí, como o autoconhecimento, de novo, às vezes a pessoa está precisando de um consultor, de um mentor, mas esse consultor e mentor, ele, além de ser consultor e mentor, ele passa por um psicólogo, por um terapeuta, porque ele escuta muita coisa que a pessoa precisaria se desenvolver. E é difícil. Vou contar uma história bem rápida, não sei se dá tempo. Pode. Eu estava atendendo uma empresa que faziam venda de EPI, tá? Faziam pro Brasil todo, não sei o quê. E ele queria ganhar mais dinheiro. Porque todo mundo quer, né? Quer mais dinheiro, quer mais dinheiro, quer mais dinheiro, quer vender mais, quer vender mais, quer vender mais. E a gente fez um overview do negócio, é um trabalho que o Sebrae faz, que é o diagnóstico empresarial, né? Nós fazemos muito em parceria com entidades, então, locais, para ajudar na capilarização, para chegar a mais pessoas. Esse serviço é um serviço gratuito, é uma consultoria de 1 hora, aproximadamente. Às vezes dura umas 3. Mas é porque a gente tem muito para falar, né? Às vezes rola ali. Mas a pessoa era muito conhecida no campo, e ele tinha um problema de vendas, né? E a gente chegou na conclusão que sim, não tinha um problema financeiro, realmente não era uma questão que entrava dinheiro e saía dinheiro, não era um descontrole. Ele tinha que vender mais. E daí a gente ensaiou algumas coisas ali. E no final ele contou, a gente foi conversando. Na segunda vez que a gente foi conversar, ele me contou que o problema dele era o filho dele, que era o comercial. Ele tinha um problema pessoal que impactava. E ele sumia. Ou seja, os clientes ficavam na mão, os potenciais clientes não chegavam nem perto e ele não conseguia, a máquina de venda deles não ia muito para frente, só ia para trás. Então, assim, às vezes, quando a maioria das pequenas empresas são familiares, muitas vezes as grandes também são, né? A cúpula ali, gestora é familiar. E a dificuldade que a gente tem de conseguir fazer com que a pessoa converse a ponto de chegar num lugar tão íntimo, que falou de um problema pessoal, é arrasadora, né? Então, por isso que é tão importante as trocas, a busca de ajuda. Às vezes a gente não sabe o que ninguém vai lá muito brifado para falar, a gente vai lá para ouvir, em cima disso, né? Acaba ouvindo de tudo também e tentando ajudar. A escuta, às vezes, é terapêutica, sim, né? E daí a gente faz, né? Busca os recursos que a pessoa... já, né? Pensou em fazer isso, às vezes não cabe muito ali, mas tu vê que a pessoa precisa de um auxílio além da gestão, porque são pessoas. E o familiar também é pessoa. E às vezes tu pergunta sobre gestão de pessoas e as pessoas não se enxergam como pessoas. Ah, não, mas é que é da minha família. Mas tu não tem um banco para tu trabalhar, como é que tu fica de pé? Mas tu tem uma empresa, né? Tu tem uma empresa e tu faz parte da tua empresa. E a tua empresa é como se fosse uma entidade, né? Porque ela tem que pagar o salário de todo mundo. Então, são situações... Quando a gente fala de inovação é difícil também, porque tu tem que passar por gestão e por inovação, que é uma outra instância, né? Mas que ela pode acontecer também. Ali, a inovação incremental ela ajuda bastante, né? Mas tudo passa pela pessoa se permitir. Diria isso. E é muito mais difícil, né? Quando é familiar. Porque tu tem que dizer pro teu filho, olha, filho, eu te amo, mas esse não é o seu lugar, esse tem outros lugares que tu pode se encaixar. E a pessoa que tá ali vendo que não rendeu, se enxergar e ter essa humildade de dizer, não, pai, realmente é isso, eu não tô no lugar certo e tudo bem, né? Então, essas percepções de se conhecer mesmo, do autoconhecimento, né? Sim. Como é importante em tudo, né? E eu digo que a gente não tem eu, Kati, profissional, e Kati, pessoal. Eu sou a mesma pessoa. Exato. Então, quando a gente fala em tratamento, que a gente estava falando do mendigo antes, eu vou ser a Kati aqui no meu podcast, eu vou ser a Kati no Sebrae, eu vou ser a Kati na SIC, em outras entidades, em qualquer lugar, eu vou ser a mesma. Não tem como representar em tantos lugares a todo tempo. Exato. Né? Exato. E como é importante isso, né? Tu trazer a tua essência, quem tu é, de onde tu veio, qual a tua missão aqui. O que tu quer para as pessoas? Qual o legado que tu quer deixar? Tudo isso é muito importante. Parece pouco às vezes, mas se tu se olhar
como é difícil, né? A gente se mudar. É um passinho de cada vez. É a gente se construir de uma forma que cada dia tu fique um pouquinho melhor. Precisa de gentileza. Geralmente a gente fala, se preocupa em ser gentil com o outro, não é gentil com a gente. Então, ser gentil, né? Então, às vezes a gente tem que lembrar, né? A gente tem que lembrar, exige do outro, a gente exige da gente também. Então, ser gentil como processo. Seja uma mudança, seja uma nova forma, né? Porque o autoconhecimento, eles nos muda também, né? Daqui a pouco tu estranha a tua nova pessoa, né? O teu novo comportamento. Porque o pensamento muda, o comportamento também muda, né? As pessoas mudam, os processos. Às vezes o que era importante antes deixa de ser, né? Tão importante. Vem outras prioridades na frente. As pessoas começam a mudar à nossa volta. Porque eu acredito muito em energia e vibração, né? Que a gente se encontra quando a gente está na mesma energia, na mesma vibração. Sim. Para transformar outras pessoas, para transformar algo, para fazer algo diferente, né? Isso eu acredito muito nisso. A gente teve já essa conversa também, né? Energia é uma coisa importante. Não é à toa que o santo bate, o santo não bate. Às vezes a gente dá nomes diferentes, né? Eu acredito bastante também em energia. E essa energia, assim... Cara, tu tem que dar algo bom pro outro, que não tá no seu melhor dia, né? E o teu trabalho pode ser algo muito simples. Por isso que não dá para falar muito de eu sou a fulana de tal, estou na posição, né? Às vezes, né? Às vezes eu acho um pouco desconfortável falar assim, mas é que na verdade não importa. Não importa muito é esse lugar onde tu te coloca, né? Não tem muito a ver com o cargo ou nada. O que tu tem para dar pro outro? Às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra muito simples. A gente não tem como medir o impacto na vida do outro. Essa é a verdade. E tu pode falar muito difícil e não impactar nada. É verdade, né, Kátia? Um sorriso no rosto, um bom dia. Às vezes a pessoa levantou e tá precisando daquilo. E é tão simples passar na rua e dar um bom dia, uma boa tarde. E eu acho assim, eu passo na rua e digo bom dia, boa tarde, porque eu não conheço também. Se querem me responder, me respondam. Mas eu acho que essa empatia que tu tem que ter com as pessoas, porque tu se enxerga no outro, né? A gente é tudo Sim. igual. A gente não é diferente. A gente está num posicionamento. Uns são algumas coisas e outros têm outras coisas, mas a gente é igual. Perante Deus, que a gente fala, o universo, a gente é igual. Sim. E aí foi tão especial esse podcast, gente. Que pena que a gente tá chegando no final aí. Aí eu falaria horrores. Agora eu fico lembrando das histórias e é muito gostoso estar aqui. Poder lembrar disso, poder lembrar de cada vez que eu estive na frente de alguém, né, para contar uma história e daquilo que eu sinto, e isso fica, né, o residual dessas experiências é esse sentimento, assim, de satisfação para mim. É muito satisfatório estar aqui, né, poder olhar com carinho e poder transmitir um pouco também da minha história, né, das minhas crenças, das coisas que eu acredito, né, talvez um pouco dos valores. Para mim é muito importante ainda mais por ser uma pessoa nova aqui na região, né? Ter essa oportunidade para mim, então talvez não entenda o quanto signifique para mim, né? Essa porta, esse microfone, né? essa câmera aberta, e em especial para as pessoas que já passaram, né? Eu já tive interação e das que ainda vão chegar, né? Tenho certeza aí que a nossa conversa vai chegar em outras pessoas, que de repente, se uma pessoa for impactada e de repente, acho que eu vou lá mesmo, acho que eu vou lá falar, vou mandar mensagem. Eu já estou muito feliz, né? Acho que a gente faz esse papel, acho que tu também vai estar feliz, né? Nossa, estou muito feliz com a tua companhia aqui comigo. Por tudo que a gente passou, e eu sempre disse para a Kátia que desde quando eu conheci ela, a gente tem uma conexão forte. Eu acho que por ela me traz força, inspiração, algo novo, algo que, tipo, ela não para no tempo nunca, ela tá sempre, assim, com um gás, sabe? Essa energia nem sei boa. de onde sai também. E como a gente tá chegando no Natal aí, gente, deixa uma mensagem, Kátia, para os nossos internautas que estão nos assistindo aí. O final do ano sempre traz aquele saldo, né, galera? A gente faz aquele saldo do que aconteceu, do que não aconteceu, do que funcionou, do que não funcionou.
E eu diria que vocês possam fazer isso com bastante carinho, bastante gentileza, né? Nem sempre a gente está no momento certo para alguns movimentos, ou a gente está no lugar certo, né? Lembrem que nós somos filhos do universo, ou de Deus, ou de quem vocês quiserem ser filhos, né? É uma crença muito pessoal, mas nós fazemos parte de um todo, né? Então, o meu recadinho de Natal é: peçam sim para o Papai Noel aquilo que vocês querem. E se vocês não souberem com clareza o que vocês querem, tirem um tempo para pensar, para escrever, para conversar com outro e entendam o que faz aquele calorzinho assim na fornalha de vocês aquecer, né? Eu acredito que isso vai fazer muita diferença. A gente precisa de muito planejamento, de muito curso. Não tem curso no Sebrae para fazer isso, tá? Mas tirem um tempo para vocês, pensem aquilo que vocês querem e não parem. Nem que vocês tenham que parar por uns minutos para dar uma respirada, porque não é a hora, mas não desistam, né, daquilo que vocês acreditam. Maravilhosa a mensagem. Eu vou pedir para a produção, não sei se o pessoal pode trazer o champanhe para nós, brindar aqui, gente, né? Olha, dizer para vocês. Vamos né? fazer um brinde, né? Já que é Natal, vamos brindar e a gente finaliza com um brinde, então. E a gente vai brindar o quê? Então, Kátia, sabe que não pode brindar por brindar, né? A gente tem que colocar intenção. Vamos colocar uma intenção aí. Eu acho que a gente seja cada vez melhor, né? O melhor possível, que a gente consiga que esse novo ano que tá... O ano que tá finalizando e o início do ano que tá começando, a gente consiga realizar todos os nossos objetivos, a gente crie uma egrégora do ecossistema de inovação forte aqui na Serra Gaúcha, que a gente consiga cada uma de nós, pessoas, olhar nos olhos das outras pessoas e pedir mesmo, né? Pedir ajuda, ser mais aberto, ter essa comunidade mesmo, essa empatia, né? Que a gente coloque isso, né? Que a gente tenha saúde também, né? Traga Importante. Muita saúde, muito conhecimento, né? Novos projetos. Que a gente tenha força para correr atrás de tudo aquilo que a gente espera ter, ou viver, ou ser, né? Independente do que seja isso. Eu acredito que a gente tenha saúde e força para seguir em frente, né? Pelos sonhos e justamente por aquilo que a gente já viveu, né? Acho que é honrar a nossa história, honrar a história dos nossos ancestrais, que a gente também falou sobre isso, mas olhando para frente, né? Olhando para aquilo que é nosso, de verdade. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui conosco. Queria desejar um Feliz Natal, de muita alegria, de muita paz, de muita saúde para a família de vocês. Que esse Natal impacte cada um, o coração de vocês, que deixe o coração cada vez mais quentinho, sabe? Mais agradável. Façam algo que vocês gostariam muito de fazer nesse Natal. Tragam, convivam com a família de vocês, com os amigos, né? Façam algo de novo para vocês também, né? Deixe um tempinho para vocês também refletirem sobre o ano que passou, sobre todos os acontecimentos, que isso é muito importante. Meditem, orem, rezem, né? Que isso também faz parte da nossa fé. Então, é com muito carinho que eu quero agradecer aqui a minha convidada, Kátia, né? Foi um prazer, gratidão mesmo por tu ter aceitado o meu convite, né? É uma satisfação. E fechar com chave de ouro esse 2023. Pessoal, sigam nossas redes sociais, podcast Giveback. Se inscrevam no nosso canal e estejam aqui para o nosso próximo episódio, que vai ser o início de janeiro. Só 2024 daí, Só mas 2024. Vamos seguir antes, ó. É isso aí. E vamos finalizar com mais um brinde, então. Ao 2024 e a saúde de todo mundo. E a saúde. Tchim, tchim.